falava da necessidade da renovação da matriz energética na área de combustível. Eu lembro de como o mundo inteiro, em 2007, 2008, vieram ao Brasil dezenas e dezenas de pessoas estudar a nossa matriz, porque a União Europeia tinha decidido até 2020 colocar 10% de etanol na sua gasolina e porque o Japão tinha tomado a decisão de colocar pelo menos 3% do etanol na sua gasolina. E porque os Estados Unidos, que era o grande defensor do livre comércio, era defensor quando os seus produtos tinham que entrar no nosso país. Mas quando é o nosso que tem que entrar no deles, eles não são tão livres defensores do comércio como dizem que são. Porque não há nenhuma explicação que as pessoas constatem de que o combustível fóssil é poluente, de que o etanol da cana-de-açúcar é muito mais barato que o etanol do milho, e que o milho, sim, é uma ração animal, não para produzir etanol, mas para dar comida para nossas galinhas, para os nossos porquinhos, não pode dar muito milho para bode, que ele morre. Ou seja, nós temos que dar para outro tipo de animal. Ou seja, e o Brasil e outros países poderiam suprir uma deficiência energética que o mundo tanto precisa. Nós fomos a Copenhague. Nós fomos a Copenhague certo de que os homens estavam dispostos a discutir a questão do clima com seriedade. Tomamos uma decisão inédita neste país. Primeiro, diminuir o desmatamento na Amazônia em 80% até 2020. Segundo, iríamos reduzir a emissão de gás de efeito de estufa entre 36% e 39,1% até 2020. E quando nós chegamos lá, nós éramos o país que tinha a proposta mais séria e descobrimos que nem a União Europeia e que nem os Estados Unidos tinham intenção de reduzir as emissões deles. Porque, no fundo, eles sabem que para reduzir as emissões é preciso que se mude o atual padrão tecnológico e o atual padrão de investimento. De que as fábricas terão que passar por um outro processo. E eles não querem fazer nenhuma mudança. E querem criar um fundo apenas na perspectiva de que, oferecendo um pouco de dinheiro, os países pobres continuem sendo pobres, recebendo uma ajuda para não desmatar. Ora, primeiro que não querer desmatar é um compromisso nosso. Segundo, nós não temos o direito de abdicar do direito de crescer, do direito de garantir que cada brasileiro tenha o mesmo padrão de vida do seu povo, porque eles não querem que a gente cresça, porque eles não querem que a gente se desenvolva. O Brasil, que é o país que tem a energia mais limpa no mundo, não pode em nenhum momento aceitar os discursos que eles fizeram contra nós. Eu lembro que um dia, conversando com o Marcos, eu disse: Marcos, agora nós precisamos quebrar o tabu do trabalho escravo. Porque eu cheguei na Alemanha, o discurso era que o Brasil tinha trabalho escravo e que, portanto, a cana-de-açúcar, sabe, não poderia ser utilizada como referência para produzir etanol. Foi daí que surgiu a ideia da humanização do mundo do trabalho, e eu quero aqui, tanto aos trabalhadores quanto aos empresários, dar os parabéns, porque nós avançamos de forma extraordinária, e hoje nós temos o acordo que está sendo implantado como um modelo a ser utilizado por outro país. Mas você não pense que porque eu deixei de ser presidente, eu deixei de brigar pela questão do etanol. Eu já viajei mais o mundo agora do que quando eu era presidente nos primeiros 6 meses. E eu tenho conversado porque acredito nisso. Eu tenho conversado não é porque eu quero, não é porque eu sou qualquer coisa de vocês, e vocês sabem que eu faço isso de graça porque acredito no Brasil e acredito nesse modelo. Cada país que eu chego agora, eu tenho uma pergunta. E normalmente eu pergunto para o presidente: quanto que você importa de petróleo ano? Qual é a sua conta petróleo ano? No último que eu fui agora, me disseram que era 3 bilhões de dólares a conta de petróleo ano. Eu falei: não é possível que um país que não tenha petróleo subordina a sua matriz energética ao petróleo,
sendo que ele não produz e que ele poderia produzir um outro combustível renovável, gerar os empregos, gerar renda e ele poder tranquilamente mudar a lógica do desenvolvimento do seu país. Poderia tranquilamente mudar. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa, sabe, eu digo sempre o seguinte, essa é uma coisa que nós temos que martelar todo santo dia. Porque no Brasil também, de vez em quando, tem gente aqui no Brasil que adora ir lá para fora para falar mal do Brasil. Tem gente, olha, eu já fiz isso. Eu era presidente do sindicato, eu viajava o mundo para falar da desgraça do Brasil, como eles aplaudiam quando falava da desgraça. Na hora que você vira presidente, você é tomado da responsabilidade de falar aquilo que você entende que é bom para a realidade e para o povo do seu país. E eu tenho feito a pergunta porque eu estou convencido de que nós não podemos deixar cair o ânimo que nós já tivemos nesses últimos anos com relação à questão do etanol. Eu vou continuar com o mesmo discurso. Vou continuar andando pelo mundo afora. Agora mesmo vou ao México, do México vou a Roma, de Roma vou à Guiné Equatorial, de Guiné Equatorial vou a Angola, de Angola vou ao Chile, e em cada vez que eu vou falar do nosso etanol. Vou falar da necessidade da gente mudar a nossa matriz energética, ou da necessidade de pelo menos incluir um pouco do etanol, de preferência produzido de cana, ou quem sabe se encontrar uma coisa melhor que façam. Mas nós não podemos abdicar da nossa crença, do nosso discurso e da tecnologia que nós conquistamos nesse tempo. Eu queria dizer para vocês que nós precisamos ter em conta duas coisas. Eu lembro o dia que o Roberto Rodrigues entrou no gabinete, acho que ainda em 2003. O Roberto Rodrigues entrou dizendo: presidente, o país tem uma chance extraordinária. O senhor pode passar para a história como presidente do biocombustível. E, sobretudo, do biodiesel. Porque no Brasil, muitas vezes, não é que não existem as coisas. É que as coisas por si só não se movem. Qual é o papel de um presidente da República? Marconi Perillo, qual é o papel de um governador? Nós não temos que inventar, é apenas fazer o óbvio. Ora, se quando nós somos candidatos, nós sabemos tudo e prometemos tudo, por que quando a gente ganha, a gente não faz com a mesma facilidade aquilo que a gente achava que na campanha era fácil fazer? Por que a gente não faz? Ora, então, fazer o óbvio foi o que nós fizemos para fazer o Brasil chegar aonde ele chegou. Nós atingimos um padrão de respeitabilidade que há muito tempo a gente não via. Então eu acho que agora nós temos que ter a seguinte tese. Primeiro, nós precisamos continuar a trabalhar cada vez mais com mais investimento em tecnologia, com cada vez mais investimento, cada vez mais o Estado criando condições de ser parceiro do setor. Acabou aquela história, porque o usineiro era tratado na década de 80 como pastor evangélico. Durante a campanha, todo mundo gostava de usineiro, né? Para pegar dinheiro para fazer campanha. E depois tinham vergonha de tirar fotografia com o usineiro, porque o usineiro era do capitalismo brasileiro a coisa feia, era a coisa atrasada. Evangélico era a mesma coisa, todo mundo gosta de um votinho no pastor, mas depois muita gente tem vergonha de sair de fotografia do lado do pastor. A minha relação com vocês é outra. Eu, se dependesse da relação que eu tinha com vocês antes de eu ser presidente, talvez a gente nem tivesse conversado. Eu nem conheci o Roberto Rodrigues bem e convidei ele para ser meu ministro. Mais surpresa do que eu convidá-lo foi ele aceitar.
Eu lembro quando o Eduardo era o coordenador da Única. Ele vendia etanol no Polo Norte, não precisa. Picuí não usa etanol. Veja, e foi esse congraçamento que permitiu que mesmo muitos de vocês não confiando em mim antes, mesmo eu não confiando em vocês antes, nós fomos capazes de sermos homens e mulheres deste país, que acreditávamos que era possível criar um país diferente. Então, quando eu dou um número aqui, de que eu e o Zé Alencar, os dois que não tiveram diploma universitário, fomos o que mais fizemos universidade nesse país, mais escola técnica e mais universitários, e mais extensões universitárias, aquele discursinho do Obama, sabe, sim, se pode, é para nós. Aqui se pode fazer as coisas. Porque aqui nós temos um país inteiro para construir, nós temos uma classe média para emergir. Agora, por favor, não permitam que a gente crie a desconfiança que já se criou no setor no momento. Os mais novos que estão aqui precisam lembrar o seguinte: nós chegamos a ter nos anos 90 quase 100% dos carros brasileiros a álcool. E no ano 2000 a gente não tinha quase mais nenhum carro a álcool. Então essa desconfiança, companheiros, me permitam, companheiros, a gente não pode permitir que ela volte. Qualquer que seja a dúvida no setor, é preciso juntar trabalhadores, empresários e governo e estabelecer acordos. Porque a gente só vai garantir, e só vai ter selo de garantia internacional no nosso etanol, a hora que a gente poder olhar nos olhos dos consumidores e dizer que não vai faltar etanol para ninguém. Aí, o dia que nós fizermos isso, nós não podemos permitir que volte aquela história. Todo ano nós temos um problema de entre-safra. Todo ano tem acusações de que aconteceu porque produziu açúcar, porque não produziu. Sabe, isso é coisa do passado, companheiros. Está aqui a nossa Agência Nacional de Petróleo, que agora vai participar da regulação. Está aqui a nossa empresa da Petrobras, que cuida do petróleo, que cuida do biocombustível. E mais do que isso, eu estou vendo que está acontecendo uma coisa no Brasil delicada. E vou dizer para vocês aqui. Eu estou vendo muita gente dizer que está comprando usina. E estou vendo pouca gente dizer que está construindo novas usinas. Se o crescimento das novas usinas não atenderem o crescimento da demanda, nós correremos um risco sério de não atendermos a necessidade do mercado brasileiro. Então é importante que vocês façam as reuniões que precisarem fazer, que o governo converse com vocês, que a Petrobras Biocombustível se interesse por esse assunto e discuta, que a agência convoque reuniões para discutir, porque se a gente permitir que a cada ano tenha problemas, mesmo que poucos meses, de suprimento dos nossos consumidores, a gente vai cair outra vez na criação da desconfiança no Brasil, o que não será bom para vocês, não será bom para o Brasil e não será bom para ninguém. Então, é um alerta de um companheiro para todos vocês. Tá? Nós precisamos, de forma responsável, acompanhar o crescimento do consumo para que a gente possa, concomitante, fazer o crescimento da oferta. Se nós não fizermos isso, meus caros amigos, nós corremos o risco de começarmos a perder credibilidade no exterior. E se a gente perder credibilidade no exterior, a nossa vontade, o nosso discurso de colocar o nosso etanol no chamado mundo desenvolvido, ela vai diminuindo e diminuindo. Portanto, eu estou chamando vocês da responsabilidade